Boa noite, estamos aqui esperando a nutricionista Ângela para começar a nossa live. Ângela chegando, vamos ver aqui, aqui. Tá me dando um monte de informações aqui que, ok, deu, concluir. Olá, Ângela. Convidar a Ângela aqui para entrar na nossa live. Oi. Oi, Cris, boa noite. Ai, o Instagram resolveu me trazer aqui um monte de informações, agora bem no início da live. Fazia tempo que a gente não tinha uma live e vamos então retomar esse ano justamente contigo, uma convidada tão especial nossa aqui, dessa nossa parceria. Né, Ângela? Eu sou Cristiane Vieira, psicóloga aqui da Referencial Psicológico. Boa noite a todos que estão chegando. Te apresento um pouquinho para o pessoal te conhecer. Oi, Cris, obrigada pelo convite. Uhum. Então, Tá eu me ouvindo bem? tô me ouvindo. Tu tá me ouvindo também? Acho que as pessoas... Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Então, eu sou a Ângela, sou nutricionista em Bagé, a Cris está em Porto Alegre. Aham. Sou nutricionista que trabalho hoje em dia basicamente, né, com a saúde gastrointestinal, com as alergias e as intolerâncias alimentares, e é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Cris? Isso mesmo. A gente pensou de fazer então uma live que é um esquenta para nossa roda de conversa quinta-feira. A roda de conversa, diferente da live, é um espaço que a Referencial fez durante toda a pandemia, um espaço online, então onde quer que você esteja pode participar, com inscrição, né, para que a gente possa garantir ali um grupo mais íntimo para fazer uma conversa mais próxima. Aqui na live, né, a gente pode também responder perguntas, a gente também pode coletar dúvidas também do pessoal para ir respondendo ao longo do tempo, né, nas redes sociais. E a gente está muito feliz aqui na Referencial de ter essa parceria contigo, né, que está aí em Bagé e a gente aqui. Mas agora, depois da pandemia, não tem mais longe, não tem, a gente está junto, né? Boa noite, quem está chegando. A gente está juntos, né? Consegue estar juntos, vencer essas distâncias, né? Muito bom poder contar aí com a tua presença nessa parceria da Referencial. Nós também temos, né, a parceria com a Gabi, que é nutricionista, focada em diabetes. Esse é o nosso objetivo, né? A Referencial Psicológico, que é uma clínica com psicólogos e fonoaudiólogos, também gosta de estar pertinho de outros profissionais da área da saúde, porque o ser humano, né, esse ser total de vários olhares, né, sobre ele. E nós temos o núcleo do Essencial Cuidado Materno-Infantil. Nós temos um encontro semanal nas quintas-feiras, né? E uma vez ao mês as rodas de conversa, onde a gente cuida dessa relação mãe-bebê, né? Dessa relação inicial que também não é só da mãe com o bebê, mas da família. E foi daí que veio o convite, né? Também para a gente poder estreitar essa nossa parceria e explorar um pouquinho esse universo, né? Que passa e tem que estar muito perto da nutrição, né? Na tua trajetória, como é que tu chegou, Ângela, nessa especialidade, assim, né, das alergias e das intolerâncias alimentares? Eu acho que esse resgate também é um pouquinho interessante, assim, da gente colocar para o pessoal. Muito bem, isso é muito curioso, porque a gente fala, tu conhece qualquer pessoa, o que que tu é? Eu sou nutricionista, e a pessoa já diz. Então, me passa uma dieta, é impressionante como as pessoas atrelam, né?
que ser nutricionista quer dizer que vai passar alguma dieta e necessariamente para emagrecimento, né? É. Isso culturalmente, né, há muito tempo. E hoje vem mudando, né? A nutrição, então, é uma profissão muito ampla. O nutricionista clínico que atua em consultório hoje, ele já pode focar, né? E foi o que acabou acontecendo comigo, né? É impossível a gente, quanto nutricionista, trabalhar em todas as áreas e dominar todas as áreas, né? Então, Cris, em 2016, eu sou nutricionista desde 2009. Em 2016 nasceu o meu filho. E o meu filho começou a ter alguns sintomas característicos de alergia alimentar, de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, certo? Uhum. Vai entrar mais nisso na roda, mas só para dar um gancho do porquê que eu entrei nessa área. Então, quando Aham. recebeu esse diagnóstico, ele estava sendo amamentado, e aí a indicação era eu fazer a dieta de restrição, então, eliminar aqueles alimentos que ele tinha alergia para poder seguir amamentando ele, certo? Foi quando eu me deparei com uma dieta totalmente nova, né, conhecida, e também com carência de informações. Existe Aham. muita coisa na internet, né? Se a gente colocar no Google, hoje o Dr. Google, porém, tinha na época pouca coisa científica, poucos profissionais trabalhando nessa área específica, né? Então, por isso eu acabei caindo aí, né? A faculdade até então a gente falava alergia alimentar, era aquilo que a gente atrelava alergia a camarão, né? Que alguém fala alergia alimentar, tu já julga que é camarão, que é peixe, que é aquela coisa que a pessoa tem aquela alergia, que ela vai fazer a anafilaxia se ela consumir e não pode nunca mais comer na vida, né? E hoje já vem mudando totalmente, né? Isso tanto na parte das alergias quanto das intolerâncias, né? A gama de alimentos envolvidos está cada vez maior. Então a gente estuda por que isso está acontecendo tanto nos bebês, nas crianças e também nos adultos, né? Então, quando a gente fala de intolerância, a gente já está pegando mais o público adulto. E é isso que eu fui estudar. Uhum. É, isso é bem interessante, né? Sem dúvida que o que a gente mais ouviu falar e conhecia era alergia ao camarão, ou talvez pimentão, Hum, tomate, eu me lembro que sim. também. E essa alergia ao leite, né? Até as pessoas dizem assim, ah, isso não existia, a gente ouve isso, né? Ah, isso não existia, agora existe, né? Já fizemos uma conversa lá no nosso encontro, né, do Essencial na quinta, falando um pouco disso internamente, nós aqui, né, se preparando para a nossa roda do dia 23, e já apareceu esse assunto também, né? Por que tem essa fala, né? Será que só surgiu agora as intolerâncias, né? E depois eu preciso que tu esclareça a diferença entre a intolerância e a alergia. Eu fiz uma enquete aqui, o Uhum. pessoal disse que acha que não é a mesma coisa, mas por que que não é a mesma coisa, que também eu gostaria que tu explicasse, né? Mas as intolerâncias e alergias, elas apareceram agora? Sempre existiram? Como é que a gente pode entender isso? Tá, para esclarecer qual é a diferença básica, tá? Que isso costuma confundir bastante o público leigo. Então, quando a gente fala alergia alimentar, a gente está falando de sistema imunológico. Há uma reação do sistema imunológico da gente que não reconhece determinada proteína de determinado alimento e age, então, para expulsar, certo? Intolerância não tem nada a ver com o sistema imunológico. Intolerância alimentar é uma questão digestiva, é um problema digestivo. Então, quando a gente fala intolerância à lactose, que é a mais conhecida das pessoas, a gente está falando que é a incapacidade do corpo de digerir a lactose, que é o leite. Então, eu posso ter o Uhum. mesmo alimento provocando alergia, como é o caso da alergia à proteína do leite de vaca, comum em bebês, em lactentes, e que ela tende a ser transitória, né? Passar primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Ou eu posso ter uma intolerância à lactose, que já é a falta da enzima lactase, então, que é Uhum.
nosso corpo, a gente pode já nascer com uma predisposição genética de tal idade parar de produzir, né? Ela sendo primária ou sendo secundária, enfim. E aí eu não vou conseguir digerir o açúcar do leite. Então, o leite, o queijo, o iogurte, todos os derivados, tá? Mas isso não tem nada a ver com o sistema imunológico, né? Como é que eu tratamento Uhum. de uma intolerância? Então, uma intolerância à lactose, a gente diz que não é nada assustador hoje em dia, quando a gente já tem um mercado bem mais pronto, com tudo zero lactose, né? E é interessante as pessoas saberem que quando a gente pega um produto zero lactose, não é que é retirada a lactose, foi simplesmente colocada a enzima, a lactase lá dentro, que o nosso Uhum. está produzindo, tá? Então, isso é, o manejo é um pouco mais fácil do que num caso de alergia, né? Aí depende se aquele bebê está sendo amamentado, a mãe aqui, tem algumas mães que estão acompanhando aqui, algumas guerreiras, né, que fazem a dieta de restrição. Se esse bebê não está sendo amamentado, o tratamento vai ser com ele, com uma fórmula específica e depois, né, a introdução alimentar de acordo, enfim, com a alergia dele no momento, tá? As alergias hoje, Cris, as permanentes seriam peixes e crustáceos, como a gente já falava antigamente, tá? A maior parte é transitória, só que a gente está falando de leite, de ovo, soja, oleaginosas, que é as castanhas, amendoim, nozes, Tá. e Uhum. depois os peixes e os frutos do mar, né? O Brasil tem um panorama um pouco diferente de alergia alimentar do que os Estados Unidos, por exemplo. O amendoim vem em primeiro lugar, né, como causador de alergia alimentar na infância. A gente ainda tem o leite de vaca e a gente ainda estuda o porquê disso, né? Uhum. Sempre existiu isso, né? A tua pergunta foi se isso é de agora. Não, isso sempre existiu, porém a gente não tinha diagnóstico, né? A gente tinha um Uhum. nível de década de 50, 60, se a gente for ver, a gente tinha um nível de internação hospitalar infantil super alto, que as crianças internavam muito por desidratação, né? Fazendo crises e crises de diarreia, e aquilo era tratado como uma virose, ou enfim, né? Mas não como uma alergia alimentar. Então hoje a gente consegue tratar melhor, né? Ter um a passo e fazer o tratamento e adquirir a tolerância, né? Esses termos confundem um pouco, e quando a criança sara, cura a alergia, a gente fala que ela adquiriu a tolerância, mas não, ela não tinha intolerância, ela tinha a alergia, tá? Uhum. Então, a alergia tem a ver com aquela resposta imunológica, né? Então, Uhum. houve o intruso ali no corpo, vamos dizer assim, Uhum. né? Aquele Exatamente. alimento, né? E a intolerância não. A intolerância é eu preciso de mais ferramentas para digerir aquele alimento, né? Então, Uhum. fiquei intolerante. Posso ficar intolerante, Ângela? Isso é Posso. um mito ou uma verdade? Não, a gente não tem como prever, a gente tem uma predisposição genética, né? A gente nasce com uma carga genética, mas hoje a gente fala muito que a epigenética, né, que é o meio ambiente, o estilo de vida que a gente tem, ele é um fator preponderante frente ao desenvolvimento de até das doenças crônicas, né? Então, por que não das intolerâncias? A grande questão das intolerâncias, Cris, é que a gente pega os pacientes no consultório muito machucados. São aqueles pacientes que já estão sentindo a barriga estufada, os gases, o desconforto, a sensação de evacuação incompleta, ou diarreia, ou constipação, há muito, muito, muito tempo, que já recorreram diversos profissionais, que já fizeram diversos exames e nada foi descoberto, né? E aí a gente Uhum. prova terapêutica alimentar, que é o que a gente tem que fazer, né? O teste terapêutico que a gente fala, eliminar os alimentos que a gente julga que estão envolvidos, né? A grande dificuldade é essa, a gente não tem exame, né? Nem de imagem, sangue que comprove essa sensibilidade à intolerância alimentar em diversos casos. Então a gente depende Uhum. de testagem, né? Retirar, ver se aquele alimento envolvido, se os sintomas melhoraram e aí recolocar, né? Então, como exemplo, eu falei da intolerância à lactose, mas a sensibilidade ao glúten, que é o que mais cresce também, que não é a doença celíaca, né? As pessoas também confundem doença celíaca é uma doença autoimune, né? Que a gente vai ter os anticorpos
para glúten, e aí eu não tenho alternativa, eu tenho que excluir tudo de glúten o resto da vida, né? Não posso comer, tá? A sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, a gente tem anticorpos negativos e a gente só descobre que a gente tem intolerância quando a gente tira da dieta por determinado tempo e depois a gente reexpõe para poder observar se esses sintomas melhoraram ou não, né? A grande questão é que muitas vezes o paciente tá com um emocional, aí entram as psicólogas, né? Por isso que a gente começou essa parceria, é interessante as pessoas saberem por que se firmou, né? O intestino a gente fala que é o segundo cérebro, e muito das doenças de intestino hoje são associadas com a questão emocional do indivíduo. Então, por que desenvolveu isso justamente após um abalo emocional, um conflito de vida? Isso fica cada vez mais visível, é isso que nós com o referencial estamos estudando, né? Aham, exatamente. Estudando e já trabalhando nessa rede de apoio, né? Tu falastes aí já várias pequenas coisas de referência nisso, né? O apoio da família, até no diagnóstico, né? Até de incentivar também a pessoa a seguir investigando e não, né? Ah, isso não existia antes, que a gente ouve, né? Aqui tu falou também das guerreiras, né? Entrou aqui uma questão, além da dificuldade da restrição alimentar, sentir muito a parte afetiva abalada. 10 meses em dieta ela tá, de restrição para amamentar a filha que é alérgica. Sim, que aí no caso do bebê, né, a mãe faz a restrição. Então a rede de apoio ela é muito, muito, muito importante, né, para que essa luta, esses desconfortos e essas adaptações e readaptações possam transitar melhor, né? Porque muitos hábitos familiares vão ser tocados, né? Então a rede de apoio é muito importante. E eu acho que aqui também entra a questão de se sentir assim impactado, abalado, né? E isso é um processo até natural, porque no momento em que eu vou ter que mudar minha rotina, ou que eu recebo um diagnóstico, né? Como eu não vou sentir nada, mas depois o pós, né? Esse abalo, né? Com a rede, com esse vínculo também contigo, né? Nutricionista e contar com outros profissionais, vai estendendo essa rede, vai digamos assim, oportunizando também recursos emocionais, também recursos no vínculo para lidar com a situação, né? Eu acho que uma dificuldade grande, né, que as mães passam em diversos aspectos é ficar muito solitária naquela jornada, né? A gente fala disso numa depressão pós-parto, às vezes até já mais adiante no dia a dia, né, com a criança. Então, essa parceria da rede, da família, é muito importante, né? E aqui vai atingir a todos, porque vamos ter que adaptar algumas receitas, mas não é coitadinho, né? Tu fez uma postagem lá na tua rede social que te chamou a atenção, né? Coitadinho ele tem, né? Não pode. Então, isso também vai gerando, né, uma imagem, né, nesse espelho social, né? Coitadinho. Não, é uma adaptação necessária, né? Perfeito. A Cris, o sentimento que eu vejo, né, todo esse tempo que eu trabalho nessa área, não é a questão de ter que fazer aquela dieta que é imposta, seja para amamentar um filho alérgico ou seja para eu tratar uma intolerância alimentar. O sentimento que permeia muito é o medo de comer. Muito além de vou ter que deixar de comer as coisas que eu gosto, né, que a gente já sabe. Basta a gente fazer uma restrição para a gente já ter vontade de comer, certo? Então, ela pode ser altamente restritiva sem ter necessidade, né? E a gente acaba vendo muita gente retirando glúten e lactose sem ter porquê e pensando, nossa, mas realmente quem precisa é que está sentindo isso, né? Mas, enfim, o medo de comer é o que acompanha muito as famílias. Então, as famílias
as mães ou os familiares que têm intolerância, né? As pessoas que têm intolerância, se têm realmente um apoio familiar, o entendimento, esse medo vai ser minimizado também, né? A sensação de estar incluída, né, naquele contexto que a sociedade hoje precisa, a gente precisa trabalhar no mundo mais inclusivo, porque a gente vai ter cada vez mais alérgicos e cada vez mais intolerantes. Isso Cada é vez mais dado. diagnóstico, então, né? Porque já existia cada vez mais diagnóstico. Isso é que possibilita, né, a qualidade de vida, porque Uhum, antes sem o uhum, diagnóstico não se tinha. uhum. Mas isso que tu está dizendo é importante, a inclusão, A né? inclusão. Uhum, uhum, Eu outro dia saí com uma colega que é intolerante a glúten e é muito difícil, porque é uma coisa que eu não estou habituada. Vamos olhar no cardápio se aqui eu posso comer, né? uhum, Então já complica, assim, já uhum, muda a tua maneira de pensar, né? Então é uhum, isso que eu digo que é inclusão, né? De tu poder favorecer, né, a circulação das pessoas, o consumo das pessoas, né, que isso possa ser ampliado, desde o universo familiar até um universo maior, comercial, enfim, né. A Márcia colocou que tem tanto problema que tem medo de comer, que era exatamente isso que tu estava dizendo, né, o medo de será que nesse alimento tem... Eu passei por isso acompanhando essa colega, no caso do glúten, né, uhum, que eu fiquei esperando, assim, tomara que não tenha nada de glúten, porque ela iria ter uma reação muito ruim, uhum, né? E eu estava acompanhando. Então, muda um pouco esse sentimento. É aí que eu acho que entra muito a rede e o apoio, né? uhum. De ajudar na restrição, porque a mãe já está com o bebê pequenininho, já tem o desafio da amamentação, nós já tivemos outros Puerpério. eventos, né, para falar que, que não é fácil, né? Até na equipe a gente tem a Paula, que é fonoaudióloga, que também é consultora de amamentação, a gente já fez algumas falas em relação a isso, né? Que tem aquele mito de que vai sair mamando a criança e não é bem assim, e Uhum, ainda tem mais a restrição. Então, essa mulher, ela está precisando de apoio, ela pode estar fragilizada e não tem nenhum problema nisso, né? uhum, Porque é uma grande tarefa, né? Esse início com o bebê. Então, e a mulher precisa se fragilizar também no sentido de se conectar com aquele bebê, né? uhum, Ela uhum, precisa entrar numa introspecção, né? E claro que se vem a questão da restrição, essa adaptação a esse novo momento com o bebezinho, tudo vai ser diferente, né? Então, a gente aqui já vai complexizando e trazendo outros elementos, né? Então, é importante ter essa visão maior, né? E uhum. como é que a mãe pode desconfiar, Angela, que é uma pergunta que chegou para nós, como é que a mãe pode desconfiar ou começar a investigação de bebês, né? Porque o adulto, tu já deu aqui algumas dicas, né? Vai ficar sentido estufado, questão de gases, né? Do biorritmo ali da alimentação. Mas o bebezinho, assim, como é que a mãe, que está naquele momento delicado, às vezes mais frágil, né? Como é que ela vai pensar assim, esse chorinho é o quê? Seria assim? Por onde que a gente vai começar a pensar? Tá. Geralmente não é a mãe que percebe, ou pelo menos não no primeiro momento. Para isso é que existe, né, o acompanhamento mensal ali no pediatra. Então, é um pediatra que já domina, que já trabalha com alergia alimentar, ele já começa a identificar, né? A maior parte dos sintomas são gastrointestinais também, então pode ser um choro excessivo, um desconforto, uma barriga inchada, uma assadura que é muito precoce, né? Muco e o sangue nas fezes, que são os sintomas mais falados em alergia, em APLV, mas nem sempre aparece muco e sangue, né? Não quer dizer. Então, esses sintomas gastrointestinais são os mais comuns, né? Além do respiratório e a questão da pele que pode surgir também, né? Geralmente, o pediatra encaminha para o gastro, né? Que é o especialista para fazer o diagnóstico, para fechar o diagnóstico. E aí sim, a gastro sugere as restrições e encaminha para o nutricionista elaborar a dieta, né, Cris? Comentei contigo que eu atendo muito pessoas. Agora tem a Ivânia, que é uma paciente da Serra, e que não se tem muito nutricionista especializado nessa área, por isso também, né, fui trabalhar, além de ter tido meu filho com
com essa questão e a gente precisa Sim. desse apoio, dessa orientação, porque não é uma dieta pura e simplesmente como quem já fez alguma reeducação alimentar, não, né? A gente tem controle de traços quando é muito pequeno, que são pequenas contaminações que não pode ter. Então, uma dieta significa que precisa ter orientação. Por que precisa ter orientação? Não é simplesmente restringir todos aqueles alimentos que a gente acha, né? Aquele achismo lá de trás, do tipo chocolate da cólica, vinagre da cólica, a gente ouvia muito isso, né? Há 20, 30 anos atrás. Não. Então tem que Cebola. para fazer essa restrição e essa mãe, mesmo com as restrições, ela ter um bom aporte aí, né, dos alimentos que ela pode para seguir produzindo melhor leite para o seu filho. Esse é o nosso desafio, né? Mas saberem que eu me sentia durante todo esse tempo atendendo e acompanhando essas o quanto se fazia necessário o acompanhamento psicológico, né, Cris? Foi isso que eu conversei com vocês, por isso que a gente criou, então, quinta-feira vai ter a primeira roda de conversa, o convite tá no Instagram, no Google Meet, depois no final a gente passa todas as informações. Essa live também é para isso, né, para essas mães se sentirem acolhidas e também demais pessoas, né, não só as mães de alérgicos, mas também os intolerantes, sensíveis, alimentares, sentirem mesmo com restrição, a gente consegue ter qualidade de vida, né? Que a gente está aqui para isso. Isso, ainda tem os sensíveis que eu vou querer que tu nos explique. Talvez a gente faça aí uma outra live só dos sensíveis para entender bem essa diferença, né? E sim, a gente vai ter a roda que nós vamos fazer, assim, vai ter mais colegas da equipe, nós vamos fazer é, assim, dinâmico, né, Angela? Vamos conversar em cima de mitos e verdades, mas também as dúvidas de vocês. Pode se inscrever no direct ou lá no site da Referencial ou contigo, né, Angela? Tem vários canais, né? Eu acho que aqui já apareceu, né, uma mensagem dizendo como é importante o teu trabalho, o teu apoio, né, nessa caminhada aí que nova, né, para aquela dupla, mas também não é só mãe e bebê, tem diversos outros momentos que pode aparecer o diagnóstico. A gente não quer diagnóstico, mas no fundo o diagnóstico nos ajuda a ter uma qualidade de vida, né? E cuidado emocional nessa caminhada vai ajudando, né, a tornar mais, enfim, a essa adaptação, né? Tanto que a nossa roda se chama adaptações e desadaptações, né? Então a gente vai precisar fazer um reajuste de vida. Isso pode ser com qualidade, pode mexer com questões internas da gente, que a gente estava nem pensava mais, estava acomodado e uma situação assim, né, que é um momento de crise pode evocar. Então, eu acho que a parceria que a gente está aqui firmando através das rodas e através de outras frentes, né, que a gente está buscando, né, exatamente, cuidar do emocional vai fortalecendo, exatamente. A gente vai ampliando também as possibilidades de apoio, né, mas a conversa com seu familiar, pode vir familiar na roda também, né. Essa live eu vou tentar salvar agora, depois, acredito que vai dar tudo certo. Então, também pode passar para familiares, né? Começar o assunto. Acho que tu também podes, né, Angela, se alguém está em tratamento contigo, tu deve dar a sua orientação, quiser que converse com a avó, com o pai, com a tio, com a Dinho, sei lá, né? É importante também, né, esse fluxo na tua consulta, acredito, né? Quem tem dúvida, poder te procurar. Então, eu acho que é ampliar que a gente precisa, né? E não ficar a restrição alimentar não se transformar numa restrição nem de pensamento, nem de sentimento, nem de convívio social, nem de possibilidades. Então, a restrição é de alimentos X para ter uma qualidade de vida, não restrição de vida, não restrição emocional, né? Enfim, a gente poderia pensar assim, né? Perfeito, Cris. Algumas pessoas usam dieta de exclusão e eu nunca usei. Eu não gosto, eu prefiro falar dieta de restrição,
né? Mesmo que seja por determinado tempo, a gente não sabe se vai ser só por Uhum, tempo ou se vai ser uma restrição permanente, mas não uhum. exclusão, né? A gente não quer que a pessoa se sinta excluída, muito pelo contrário, né? É uma dieta de inclusão, Inclusão, porque a pessoa pode, né, inclusão maior, assim, com né, e certeza. de adaptação, né, a essa nova forma de se relacionar com esse alimento, né, com a Uhum, alimentação, uhum, porque o cuidado muda, né, tu já tinha nos indicado. uhum. Bom, gente, essa é uma live esquenta. Quem ficou com dúvidas pode mandar, né, pra gente ali no direct, que se quiser se inscrever também pode ser por ali, ou na rede social da Ângela também. Queres falar como é que é lá o teu? É Nutri, Ângela? Ângela Nicoloso. Isso, pode indicar também para pessoas que possam estar com dúvida, queiram, né, conversar, entender melhor esse diagnóstico. Que bom que vocês passaram por aqui, né? No site da Referencial também tem como se inscrever. Tem diversos canais para inscrição e para mandar dúvidas também, tá? Se for o caso, também a gente encaminha para a Ângela responde. Muito obrigada por todos. Esperamos vocês quinta na roda de conversa, que aí é pelo Meeting. E Fala, Ângela. vamos só falar, né? As pessoas podem ver o conteúdo Uhum. que tá no meu Instagram, acho que tá no da Referencial também, né? Tá. E no Uhum. feed, no Google Meet. E tem Uhum. discussão das 9 da manhã até as 10, né, Cris? Só o horário. Até 10h15 é que a gente vai, tá? Tá, ok, então. Convidamos todos para estarem presentes, se inscrevam, tá bom? Obrigada pelo Isso mesmo. tá, Cris. Eu que agradeço, muito boa essa nossa parceria. Até uma próxima Tá? live, até a quinta roda. Obrigada a todos. Tchau, tchau.